Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus, que maravilha, como é maravilhoso ministrar a palavra, ensinar os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela própria fala dela, né? Que ela é viva, ela é eficaz. Está escrito aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você que está me acompanhando pelo rádio, o programa todo, ouviu o depoimento, né, da Márcia, por exemplo, né? Então, na realidade, tudo que aconteceu na vida dela não foi o pastor. Eu fui apenas um instrumento nas mãos de Deus. E Deus, através da palavra que nós ensinamos, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, né, que é poderosa, transformou a vida dela e ela teve essa consciência, né? Então, você viu esse belo testemunho aí, você que acompanha pelo rádio, mas é o poder da palavra. Por isso, a importância do investimento na pregação da palavra verdadeira, a palavra de Jesus. A palavra que salva, que cura, que transforma, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira felicidade e alegria só encontramos nele e com ele, caminhando com ele. Então esta é o início aqui da nossa reflexão, mas eu quero destacar aqui um período muito magnífico no livro de Atos dos Apóstolos, em que a igreja primitiva, né, a igreja do primeiro século que nós falamos, estava ali um movimento espiritual extraordinário. Havia acontecido ali a descida do Espírito Santo, né, o derramar do Espírito Santo. Agora Pedro, aquele homem que outrora havia até negado a Jesus, agora ele cheio do Espírito Santo, o homem faz o seu primeiro discurso, a sua primeira pregação, e ali milhares de pessoas se converteram. Então esse povo estava num fervor espiritual, estava assim realmente numa dinâmica do Espírito Santo, uma atmosfera de milagres criativos, e Deus agindo, Deus operando, e é isso que você precisa também. Nós precisamos resgatar o ministério da primeira igreja lá de Atos dos Apóstolos. Os milagres continuam nos dias de hoje. Os milagres, as maravilhas, a salvação acima de tudo. Pelo depoimento que você viu da Márcia, né, Jesus salvou, Jesus curou, né, e ela foi salva, transformada, curada, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Né? O doutor pensou até que o exame era de outra pessoa. Então Deus faz milagres. Isso é para você entender que Deus pode tudo, pode todas as coisas. Para o nosso Deus não há impossibilidade. No livro de Lucas 1:37 diz: porque para Deus nada é impossível. Oh, aleluia! Então há uma unção de milagres criativos no dia de hoje, há um mover sobrenatural para milagres extraordinários. Então é isso que nós precisamos compreender. E o que está acontecendo com muitas pessoas, com muitos ministérios? Eles não estão acreditando mais em milagres, né? Eles já começam a pregar mensagens assim, tipo, mais motivacionais, mas não tem inspiração de Deus, não tem inspiração do Espírito Santo, não é uma mensagem inspirada, às vezes é apenas uma teoria, apenas um discurso bonito, mas não tem unção, não tem o agir de Deus. Tanto é que o próprio Jesus Cristo, né, quando ele estava realizando o seu ministério na terra, ele próprio entrava numa sinagoga, aí dava oportunidade para ele, ele começava a ensinar. Daí alguns diziam assim: nossa, aqueles lá ensinam, mas ele ensina diferente, mas ele ensina com autoridade.
Então ele ensinava diferente, tinha algo diferente. Então é isso que nós precisamos. Então nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Estratégia, plano, organização, tudo isso é importante. Se organizar, se planejar naquilo que você quer, que você deseja e tudo mais. Mas há uma necessidade do Espírito Santo agir na nossa vida e também através de nossas vidas. Talvez o problema que você está enfrentando aí, quem vai resolver vai ser Deus. Você fez, sabe quando você faz de tudo? Você fez de tudo, vamos assim dizer. Você nem sabe o que fazer. Então, está num campo propício para um grande milagre, para uma grande maravilha. Entendeu? Inclusive, eu tive uma visão, eu não tenho certeza se foi uma visão ou um sonho, mas foi tão nítido que parecia que estava conversando com alguém. Uma mulher chegou para mim, nessa visão ou nesse sonho, isso aconteceu para amanhecer domingo, né? Até eu contei lá no hotel, no culto ontem. E daí, nessa visão, uma pessoa chegava para mim e dizia: pastor, olha, eu vou receber uma grande herança, pastor. Uma grande herança está chegando para mim. Então, eu compartilho com vocês nessa manhã, porque de repente essa, talvez não é uma pessoa só, são várias, pode ser várias. Ou pode ser uma pessoa específica que deve estar me ouvindo nesta manhã, em qualquer parte da nação brasileira, ou quem sabe até em outro país, quem sabe, não sei. Mas enfim, eu estou contando rapidinho aqui para você entender que Deus ele fala através da sua palavra, ele fala através de uma visão espiritual, ele fala através de um sonho profético, ele fala de várias maneiras, mas sempre lembrando que tudo que Deus fala, jamais ele vai falar uma coisa que vai contra o que já está na Bíblia. A Bíblia é mais segura. Então, se ele falar algo através de um sonho, através de uma visão espiritual, pode ter certeza, se é de Deus, vai estar enquadrado na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, aqui eu separei aqui no livro de Atos, capítulo 4, aliás, os 5, melhor dizendo. Atos, capítulo 5, a partir do verso 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Todos. Então você vê que aqui estava um movimento espiritual incrível, sensacional, glorioso. E eu quero informar para quem não sabe que esse movimento espiritual também é para o dia de hoje, são para os dias atuais do século 21. Jesus não mudou, ele continua agindo, curando, manifestando o seu poder. Então creia em milagres. E o maior milagre é uma pessoa quando ela reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Como o depoimento da nossa querida a irmã de fé. O que ela disse? Ela estava num quadro crítico, foi diagnosticado ali gravidade nos seus pulmões, através do médico que fez ali os seus exames e tudo mais. Então o que aconteceu? Na hora ela disse o quê? Meu Deus. E ela disse, palavras dela, que ela até então nunca tinha dito isso, meu Deus, mas ela disse, meu Deus. E ali ela disse, meu Deus, se o Senhor me curar, você vê, através de um problema, gerou fé no coração dela. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa enfrenta um problema e naquilo ali gera fé e ela faz um propósito, né? Ela se entrega a Cristo ali. Então ela falou, se o Senhor me curar, nunca mais eu vou colocar esse cigarro na minha boca, né? Quer dizer, e daquilo ali foi o início. Aí Jesus curou ela, Jesus salvou a vida dela e eu tive o privilégio, né? De batizar esse casal nas águas. Eu sou o pai na fé desse casal querido aí, o Mateus e a Márcia, né? E, inclusive ontem no culto eles estavam lá de manhã e maravilhados ali, estavam felizes da vida. Então você veja bem, tudo isso que acontece é Deus, não sou eu, não é você. Nós somos apenas um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Mas quem fez o milagre foi Jesus. Mas através do quê? Da fé dela, né? Da fé dela. E eu lembro esse episódio, quando ela começou a ouvir, né? Então ela ouvia uma outra programação que ela gostava.
e de repente ela começou a nos ouvir aqui, inclusive aqui pela Marumbi mesmo, nesse horário, e assim aconteceu o agir de Deus. E como essa pessoa, existe várias, podemos dizer até milhares, né? Há mais de 20 anos ministrando a palavra aqui neste horário, quer dizer, então muitos milagres já aconteceram no decorrer dessas 2 décadas e vai continuar acontecendo a partir de hoje. Então creia, essa palavra para encorajar a sua fé e entender o poder de Deus há de se manifestar. Olha o que diz Atos, capítulo 4, verso 31, ele diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No verso 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. O verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Eu quero destacar essa palavra aqui, com grande poder. Essa palavra poder. Poder é dunamis, ou seja, é uma das 4 palavras de grande poder, de grande poder. As outras fala de autoridade delegada, fala de grande força, especialmente força física, e também fala de autoridade de domínio. Então esse poder ele tem vários significados. Podemos dizer grande força, grande habilidade, energia. E algumas vezes a palavra também é usada para descrever os poderes do mundo que passaram a funcionar sobre a terra e o poder divino superando toda a resistência. É como um dinamite. Então, o dunamis, uns falam dunamis, outros falam dunamis. Não importa a pronúncia, o importante é que dunamis. Em Jesus, o dunamis em Jesus resultou em transformações dramáticas. Então, meu amado e minha amada ouvinte, essa é uma norma para aqueles cristãos verdadeiros. Estar cheio do Espírito e ser guiada pelo Espírito Santo. Então, quem quer caminhar com Jesus tem que entender que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E não apenas pelas nossas decisões e pelo nosso livre arbítrio. Se você deseja ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa conversar com Ele todo dia, conversar com Deus, falar, pedir direção, pedir orientação, e Ele vai te dar paz. Tanto é que quando a gente começa a orar, vem um sentimento dentro da gente de paz, de segurança, que a gente está falando com o Todo-Poderoso. Não estamos fazendo um pedido para uma autoridade humana ou por um ser humano que tem a sua importância, mas estamos falando com o Todo-Poderoso, pedindo a Deus, aquele que disse, haja luz, e houve luz. Então nós estamos clamando a Deus em nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, Jesus. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Está escrito aqui em Atos 4, o verso 12. Pedro ali cheio do Espírito Santo, né? Então Pedro cheio do Espírito Santo começou a pregar ali, diz o verso 8. Mas o verso 12 diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então você quer a salvação? Você quer um dia morar no céu, na eternidade com Jesus e ser feliz para a vida toda? Então é Jesus que pode perdoar os seus pecados, é Jesus que pode escrever o seu nome no livro da vida e é Jesus que realiza milagres. Mas Jesus diz também que nós, no nome dele, Jesus fala assim, no meu nome vocês vão orar e pessoas serão curadas, pessoas receberão a libertação de espíritos maus. Então, minha gente, é isso aí, é isso que o povo precisa entender. Então, para não sair da palavra, que está sensacional, mas eu preciso fazer esse pequeno comentário seguinte, o que está acontecendo
com parte do povo de Deus. Eles estão se afastando da verdadeira palavra de Deus, né? Muitos líderes, né, sem querer criticar ninguém, mas falando assim meio no geral, muitos líderes, o que acontece? Eles estão saindo da essência da palavra. Aí eles começam a ensinar ao povo técnicas como fazer isso, como fazer aquilo. Não que seja errado, mas muitas técnicas não têm a presença do Espírito Santo. Aí por isso que fica um povo morto. São pessoas dentro da igreja, mas morta dentro. Por quê? Porque ali não tem unção, não tem presença do Espírito Santo. Só tem, às vezes, contando historinha aí para ficar enrolando o povo, parece. Né? Então, infelizmente, né, não é todos, mas uma grande parte, né, e não vou dizer que tem um culpado, mas evidentemente sempre vai cair na cabeça do líder, né, da liderança, daqueles que se dizem líderes e às vezes eles estão assim saindo do foco da palavra. Então isso aqui que eu estou fazendo, eu não tenho esse hábito de criticar ninguém, mas nesse aspecto, assim, bem respeitosamente, dizer que você tem que tomar cuidado, né? Porque se você está esfriando na fé, se você não quer mais ouvir a palavra, ler a palavra, orar, fazer, então você tem que ver, pode ser você que não está afim mais, porque você deixou entrar no seu coração uma frieza espiritual, ou pode ser de onde você está se alimentando, não tem mais nada lá não tem mais nada, você está no lugar errado, então tem que cair fora, entendeu? Se você está num lugar que lá não tem unção, não tem milagres, não tem provisão, não tem o agir de Deus, e está mais assim, está parecendo mais palestra de coach, então, meu irmão, você está no lugar errado, entendeu? Então, é isso que você tem que entender, isso que você tem que compreender. Então, tem gente que não acredita em milagres. Pasmem, existe no meio cristão evangélico pessoas que elas não acreditam. Mas por que não acreditam? Porque aonde ela congrega, onde ela serve a Deus, eles não acreditam em milagres. Eles até criticam pastor que acredita em milagre. Então, está no lugar errado, entendeu? Se a pessoa acredita, está no lugar errado. É assim que aconteceu no passado. Eu venho dessa origem, lá no passadão, bem lá no passadão, quando veio a onda de batismo com o Espírito Santo. Aí tinha gente que estava numas certas denominações que não acreditava. Aí veio o batismo com o Espírito Santo que desenvolveu o Pentecoste. Entendeu como é que é? Então é assim que funciona. Então você tem que estar em redutos que realmente você é abençoado com duas coisas. A palavra de Deus e o poder do Espírito Santo, que é a palavra e a oração. Eu creio que você está entendendo o que Deus está falando no dia de hoje. E, para a gente orar, encerrando a programação de hoje, dizer que aqui, ó, olha que interessante, e de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Olha que impressionante, Deus usando até a sombra de Pedro. O pessoal estava tão com fé, onde o homem passava até a sombra ali, onde tocava a sombra do apóstolo Pedro aqui, a coisa fluía, a coisa acontecia. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém. Então eu quero encorajar você a continuar acreditando em milagres. Não vá na onda daqueles que não acreditam, tá? Então cuidado aí, porque hoje tem de tudo nesse mundo. Tem de tudo. Tem os prós e contras, tem os que são favoráveis, são contra, tem de tudo. Então você tem que saber o que você quer da vida. Você quer andar com um Deus de milagres? Ou você quer só ter um nome de cristão, mas não acontece nada na tua vida? Você tem que decidir o que você quer, tá certo? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela semana que começou ontem e que já foi um mover sobrenatural ali no culto no hotel. Mas hoje não está sendo diferente aqui pelo rádio, porque cremos que de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, neste horário das 8h30 às 10, muitos milagres vão acontecer, porque estamos semeando a tua palavra, a palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa, aleluia. Deus amado e querido, nós pedimos a tua graça, o teu favor e a tua proteção divina sobre todos nós, sobre a minha vida e minha família e sobre a vida e a família de cada ouvinte, Pai. Nos livre de todo mal, nos dê proteção com o teu sangue, Jesus, nos proteja com as armaduras espirituais, nos proteja com os anjos do Senhor e tenhamos um dia e uma semana produtiva, frutífera, dinâmica e que cada um de nós sejamos um instrumento de milagres, que sejamos agentes de Deus e que sejamos também agentes de milagres, em nome de Jesus. Abençoa a água que eu separei e que alguns ouvintes separam também, que a bênção do Senhor seja sobre esta água, após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa,
da loja, abençoa o contrato de compra e venda e abençoa aqueles que têm documentações, que têm coisas para resolver no dia de hoje, que depende de uma assinatura de uma autoridade judicial, que precisa, Senhor, de um documento, de uma certidão negativa de alguma coisa, um documento. Deus, ilumina todos para que hoje seja um dia que possamos conseguir resolver tudo que tivemos que resolver, que o Senhor nos dê capacidade, habilidade, Senhor, e nos livra, Senhor, de todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa também a vida econômica e financeira dos ouvintes. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm abençoado o agindo Deus através da sua semente. Abençoa, prospera, Senhor, e levanta pessoas a partir de hoje, que haja um despertamento espiritual em outras pessoas a semear, a se juntarem a nós, com esse projeto magnífico de levar a palavra do Senhor por várias emissoras de rádio de Curitiba, também do litoral do Paraná, Guaratuba, e também Balneário Camboriú e outras plataformas digitais. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor, a favor de Deus e o favor dos homens venha sobre todos nós. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam felizes e que Deus abençoe você que está de aniversário de casamento, você que está fazendo aniversário de nascimento, que Jesus te abençoe e te prospere cada vez mais, para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.